Sejam muito bem-vindos, bem-vindos. Obrigada pelo carinho e pela audiência. Continue ou lhe convido a seguir nossas redes sociais, o Instagram, o nosso WhatsApp, o nosso Facebook. O Facebook da STZ tem notícias diárias. Esse aí é o facebook.com STZ TV Sertãozinho. Convido vocês também para seguir nosso Instagram, que também tem notícia diária. Tem bastante acesso. Esse Instagram é pequenininho, novo, começou esse ano aí, ó. Bomba. E esse é o nosso WhatsApp. Participe agora e mande sua mensagem, participe do nosso programa, faça a sua pergunta, faça a sua sugestão, participe sempre conosco. Gente, lembrando que a STZ, a partir de março, vai começar algumas novidades aí, né? Então, aguarde que, além dos nossos podcasts, outras coisas, a sala, nós vamos alugar salas aqui também. Estamos montando uma estrutura para fazer várias salas aí de podcast. Convido você a conhecer e também a participar da nossa equipe. E eu também estreio meu programa de podcast, que vai ser bem diferente desse, até porque é de cara comigo, pode, né? O pode mesmo. O pode é de pode. Pode falar ou não pode falar? O que nós iremos falar, né? Com o entrevistado, no caso, não comigo. Na verdade, eu vou entrevistar a pessoa. Convido você a nos seguir, a conhecer aí o nosso trabalho. Hoje eu vou falar de um assunto de extrema importância. Eu mesmo postei um vídeo no meu Instagram, pessoal, que é a Rita Toniella. Eu não gosto muito de falar aqui, porque para mim o foco é da emissora, né? Mas tem o meu pessoal. E lá ele bomba muito, é um vídeo que passou já de 15, 20 mil, não sei quantos, 30 mil acessos. Que eu vi esse vídeo e revi ele umas 3 vezes, porque o meu comportamento seria totalmente diferente. Mas a gente que lidar com o público fica indignada, não só com os comentários, mas com o comportamento em si das pessoas. Eu chamei o doutor advogado Joaquim, agradeço, e a gente estava no bate-papo aqui, né, Joaquim, já falando antes sobre acontecimentos, sobre preconceito e racismo, que tem uma diferença e a pessoa, às vezes, comete um ato, né, de racismo ou de preconceito, e quando ela está fazendo aquilo ou não fez, a hora que ela defende o ato, ela comete no comentário dela. Então, assim, a gente precisa ter zelo, cuidado, a palavra é muito dolorosa. Eu gosto de uma frase que fala assim: se for para elogiar, faça, né? Dirija-se a palavra. Se for para condenar, diminuir, fica quietinho. Na frase é em silêncio, inclusive bíblico isso. Está no versículo, depois eu vou falar aqui, se não me engano, de Hebreus, pouquinho antes de chegar em Mateus e João, ele fala esse versículo do dia. É um versículo, e ele pede assim, ó, Senhor, eu vou até entrar nele aqui agora, depois eu vou te mandar aí, Gu, que é muito interessante antes da gente começar, que ele fala assim, ó, Senhor, segura a minha língua. É um versículo bíblico bem legal, e depois eu vou colocar aqui para vocês, que ele fala assim, ó, toma conta da minha língua, do que eu falo, do que me dizer. Então, se a gente fosse seguir mais essas coisas, talvez teria menos preconceito e menos racismo no nosso país e em muitos outros. Joaquim, quais são as definições, para deixar muito bem claro para o pessoal que nos assiste no nosso programa e também na nossa rede social, a definição de preconceito? Tá. Em primeiro lugar, agradecer mais uma vez a participação aqui no programa. Sou sempre muito bem recebido e quando o tema também é bastante relevante, a gente fica muito mais feliz em poder contribuir aqui com os nossos espectadores nas redes sociais e tudo mais. Não quero traçar aqui um conceito jurídico tão formal com relação a preconceito, racismo, nesse nosso bate-papo, mas eu traduziria assim, né, algumas definições de preconceito como de fato uma discriminação, como de fato um pré-julgamento que é feito em relação a alguém em razão da cor, da etnia, da opção com relação às questões religiosas, questões sexuais, o próprio fato da diferença entre homem e mulher. Então, assim, o preconceito ele existe em várias esferas e do ponto de vista de quem é preconceituoso, é sempre naquele aspecto de se sentir melhor que o outro, né? E tenta diminuir realmente a outra pessoa, causar a vergonha, causar a humilhação, e essa vítima desse preconceito ela é ofendida na sua dignidade, como uma pessoa humana. Que todos nós temos os nossos direitos, as nossas liberdades, e não é porque há diferenças de estereótipos ou de convicções pessoais, religiosas, filosóficas, que você não mereça ser tratado de forma respeitosa. Então, esse intuito de realmente diminuir a pessoa, acho que é o que fica diminuindo a sua dignidade,
e tem as consequências com relação a alguns atos de preconceito e de racismo que a gente vai abordar ao longo do programa. Né? E quais são as causas disso, na verdade? Na nossa sociedade brasileira, e uma pessoa que eu já vinha acompanhando há algum tempo, chama professor doutor Silvio de Almeida, que é o atual ministro dos Direitos Humanos, da Cidadania, e ele tem um livro, uma obra chamada Racismo Estrutural. E ali ele aborda muitas questões de que esse racismo estrutural, que vem já de algumas décadas, um estudo de um racismo institucional, ligado muitas vezes às questões políticas, questões econômicas, questões culturais. Então, a origem do preconceito, se a gente chegar mais para a sociedade brasileira em si, a gente tem o Brasil como um Brasil colônia de Portugal, e que aqui existiam os povos nativos, os povos originários, e aí a sociedade vem se desenvolvendo, a sociedade brasileira, e hoje a gente está com vários temas ligados ao preconceito. Né? Então, o preconceito racial, o preconceito religioso, o preconceito com relação à mulher, também tem toda uma questão do feminismo, né, no nosso processo evolucional, não só no Brasil, mas no mundo. Então, a causa, muitas vezes, é estrutural. É um racismo estrutural ligado na nossa sociedade brasileira a algumas questões desse Brasil escravocrata, um Brasil patriarcal, e a gente está desenvolvendo isso para romper com algumas barreiras. E esse livro é bastante interessante para a gente entender realmente as origens de alguns preconceitos. Na verdade, até já achei aqui, ó, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor. Tem essa também, que é o Salmo 19:14. Depois eu vou te mandar aí, tá, Gu? Como eu leio sempre a Bíblia, ele fala os versículos. Então, a gente precisa realmente ter cuidado, né, Joaquim? Quando nasce o preconceito das pessoas, você acha que as pessoas já nascem? Ou é o ambiente, hein, Joaquim? Sim, eu acho que todo mundo nasce como uma folha em branco, né? Ou a gente tem e não percebe também? Porque assim, ó, que nem eu vi um vídeo que daqui a pouco a gente vai colocar, por isso que eu quis fazer essa matéria, essa reportagem com você, eu fiquei tão, eu falei, não é possível, eu não tô vendo isso, e coloquei de novo. Aí a pessoa que me mandou, que é uma jornalista, eu falei assim, você tem certeza? Tipo, não editaram? Eu falei isso pra ela, não editaram e pegaram só esse pedacinho, porque hoje a gente tem muito disso, né? Fake news, edição. Não, ela mandou um textão lá, acabei nem vendo, eu olhei de novo, falei, mas não é possível. Porque eu falei assim, às vezes a pessoa põe aqui, que nem pega uma parte da nossa entrevista, pega uma parte só que eu falo um pedaço e joga. Sim. E não vê o contexto inteiro, que pode mudar, você sabe disso, Sem né? dúvida. Uma frase, uma colocação, uma palavra que você fala. Então eu fiquei muito indignada, assim, no meu ponto de vista, porque assim, eu nunca convivi com isso, eu também nunca passei em alguns sentidos. Talvez como mulher, né, quando a gente fala quando você trabalha em meios que só tem homens, como a pessoa te trata. Isso eu já senti na pele. Por exemplo, a pessoa te coagir, né, quando a maioria é homem, e aí a pessoa vem em cima de você, ó, se você não fizer isso, eu vou fazer. Uai, pode fazer. Tanto é que a última vez foi agora, que a gente foi gravar num carnaval, veio 5 seguranças pra cima da gente, que a gente não podia entrar no lugar. Eu falei, gente, vocês vão me coagir? Não tenho medo, não tô fazendo nada errado. Eu não vou sair daqui enquanto a pessoa certa não chegar até aqui. E tava gravando pelo meu celular. Aquele momento eu me senti coagida. Então, assim, se é preconceito, eu já não sei, mas eu me senti, que nem você falou, nessa questão diminuída, coagida. Eu não tive medo na hora, nem falta de coragem, muito pelo contrário. Porque talvez é isso que todo mundo faz, né? Sim. Ali eu falei, não, eu não tô fazendo nada de errado. Então, assim, por que eu vou coagir? Só porque vem um homem em cima de mim, perto, grande, o outro, e daí? Tô nem aí, tipo, vai fazer o quê? Né? Pensei assim na hora. Então, assim, eu não sei até que ponto que nasce isso e o que é considerado. Você pode falar sobre isso? Acho que isso é muito cultural, né? A origem... Hoje nós somos adultos, né? Mas nós passamos por um processo de desenvolvimento psíquico, um desenvolvimento emocional. Os aspectos nossos psíquicos, eles acabam se desenvolvendo e criam raízes, né, dentro da família, dentro da igreja que você participava, da religião, daquilo que seus pais eram, que seus avós eram, e você vai trazendo toda uma bagagem, talvez já preconceituosa, de fato, com relação às questões de cor, de pele, de raça, enfim.
A gente está falando mais exatamente de um racismo com relação ao preconceito racial, mas nesse aspecto a gente tem uma cultura machista também muito forte. Então, e a pessoa muitas vezes não se dá conta de que determinado comportamento, que determinada conduta é um preconceito racial, é um preconceito com relação à mulher. Não adianta um pré-julgamento com relação à mulher só pelo fato de ser mulher, né? Um crime de feminicídio, por exemplo, Não que é para só de pelo crescer. fato, é o crime de homicídio contra a mulher, só pelo fato dela ser mulher, porque ela queimou o feijão. E aí a gente se depara com situações horripilantes, mas que são fruto desse desenvolvimento cultural, que passa de geração para geração, e que, felizmente, acho que as últimas gerações têm conseguido enxergar de uma maneira diferente, a gente sair da bolha, né, entender que aquele comportamento é prejudicial, é um comportamento racista. E uma frase que é legal também, bastante de ser dita, e digo sem medo, é que não basta ser não racista. Eu não sou racista, você tem que ser antirracista, você tem que combater o racismo. Simplesmente dizer, eu não sou racista e ficar quieto, não é o suficiente mais. A gente tem que ter condutas antirracistas. Se está acontecendo com o meu vizinho, eu tenho que ir lá sim e denunciar e conseguir levar, que não é fácil, levar isso para uma publicidade e para que as pessoas entendam que aquele comportamento foi sim no sentido de diminuir, no sentido de causar realmente uma ofensa, né? Uma ofensa moral. Então, aonde nasce? Respondendo a pergunta, acho que nasce durante o desenvolvimento. E para algumas pessoas é muito difícil quebrar uma crença, né, que já é construída desde a base. Então, só porque o fulano tem a cor preta, ele é menos que o cicrano? Não, só porque é mulher? Não, só porque é asiático ou porque é indígena. A gente tem que ter um respeito entre todos como seres humanos. Na nossa constituição biológica, somos todos iguais. E a fiscalização sobre isso, hein? E as leis? Porque, assim, hoje a gente vive num mundo de internet. A internet parece que não tem lei. Aí que eu vou falar para você, tem para uns ou para outros. Porque, assim, e não é questão social de dinheiro ou não, porque eu também senti isso na eleição. Durante a eleição, quando eu fui falar de política, porque eu falo de assuntos que eu acho importantes. Se eu sou uma pessoa que eu posso influenciar, eu preciso influenciar para o que eu acho correto. Pode ser que na sua visão não seja, mas o que eu acho correto. É minha opinião, então ela tem que ser respeitada. Então, quando eu fiz algumas matérias, porque assim, as matérias estão aí, os dados estão aí, as pessoas que não estudam porque não querem. Aí você fala, porque não tem condição. Não, a gente tem condição de ter uma faculdade pública, estadual, municipal, nós estamos em uma faculdade boa. Concorda? Que se você quiser, você não vai lá e estuda e tem um alto, sim ou não, tem bolsas hoje. Estuda que eu quero dizer para você saber a informação, se ela é fake news ou não e não ficar espalhando. Então, quando você fala de política, o que o Instagram fez? Ele bloqueou. Inclusive, diminuiu a minha porcentagem. Eu passava de 100 mil, eu tinha acesso de 1 milhão de pessoas, 500 mil, ele caiu pela metade. Então, por quê? Porque eu falei da política. E falei o quê? Nada, apenas fiz um comparativo com um e com o outro. Não pedi assim, vota nesse, é esse. Falei nada. Só coloquei igual, eu coloquei o vídeo do racismo, que eu vou mostrar agora, eu coloquei o vídeo. Então, e aí? Porque às vezes a pessoa vai lá, xinga você, ofende, agora fala que eles estão bloqueando, né? O Facebook bloqueia mais. Aí põe lá um palavrão e tal, e aí? Não, agora te peguei, né? Sim, assim, são vários temas, mas a internet, de fato, ela facilitou com que diversos comportamentos, né, que são preconceituosos, eles venham à tona. Antes, os comportamentos preconceituosos eram feitos também de igual forma, mas sem essa visibilidade, né, sem esses views, sem tanta publicidade. Então, para quem é realmente um influencer, quem tem vários seguidores, tem que ter um controle, mas não deixa de ser uma emissão de opinião, né, desde que não haja realmente ofensa. Essa questão que a gente vivenciou até o final das eleições, dessa polaridade, ela é traduzida, no meu ponto de vista, bem humilde, como, acho que esse sentimento negativo que o ser humano vinha tendo, né, e enxergou nas eleições também uma forma de você
causar os preconceitos, causar as injúrias, enfim. Porque acaba sendo, porque assim, ó, a partir do momento que nem você fala, diminuir uma pessoa ou tal, eu não vou votar eu não vou parar de te seguir porque você segue o fulano de tal, que é um bandido, então você pode ser bandido. Como assim? Exato. Eu vou parar de seguir você porque você gosta do cara, ele é preconceituoso, ele é isso, você também é. Uai, não tem nada a ver. Então você tá fazendo um julgamento. Pré-julgamento entra onde? No preconceito? No preconceito, exato. Tá vendo como a gente cai no mesmo ponto? Aquilo que eu falei, você vai fazer um comentário na internet e aí você acaba ofendendo. Um que deu muita polêmica foi a Carla, que ela tem acho que não sei quantos milhões no Instagram, Gu. E é sobre obesidade que eu tava te falando. Que aí todo mundo fala, não é bonita, você vai começar a discutir. Maior saiu em todas as redes também. Tipo assim, aí lançava um preconceito em cima do outro para defender e acusar. A gordofobia, né? A gente falava muito de homofobia, agora gordofobia. O racismo sempre foi pauta, mas era uma pauta diminuída, tá voltando à evidência. Esse vídeo que viralizou, por exemplo, que a gente vai apresentar de fato, é um vídeo já antigo, mas veja como, mesmo de alguns anos, ele se tornou tão real, né? Tão atual, que muita gente compartilhou. A gente foi buscar, de fato, a fonte, né? E viu que era um experimento social que foi feito. Então, depois a gente explica melhor depois que apresentar o vídeo. Mas esse experimento... Quer colocar? Deixa ele colocar e você fala do vídeo. Põe aí, Gu, e depois eu vou mandar as fotos para você da Carla. E aí o Joaquim vai ver. Olha lá, esse é o vídeo, gente, que tá sem áudio, né? Eu recebi esse vídeo, eu não acreditei não. Se vocês observarem, a gente pode falar, né? Isso. Tem uma menininha ali, né, da pele escura, e agora eles vão trocar como se fosse a personagem, vão pôr a loirinha. A loirinha todos pararam, ó. Branca, né? Vamos falar assim. Sim, sim. O experimento... Posso falar isso, né? Pele branca, claro, escura, nem eu tenho até medo. A gente não sabe o que fala, é difícil. É complicado. Você é negro, você é preto e tal. Pele clara e escura, né? Isso, acho que tá evoluindo. Quando a gente aí, ó, peraí, só pra gente explicar. Gente, aí ela tá, ó, de pele escura, mais escura, ela tá aí, ó, sozinha. Ninguém para, tá? Isso é verdade, não é mentira, não. Eu não me lembro agora o nome do canal, do rapaz do YouTube, que fez essa matéria, né? Um experimento social. Isso, aí agora eles trocaram a personagem, ó. Ficar a criança de pele preta, a menina de pele preta, cabelo crespo, tal, estereótipo de uma pessoa negra, uma raça, uma matriz africana, enfim, o que seja. Mas a criança ficou por 1 hora ali e teve 2 abordagens, salvo engano, perguntando se ela estava perdida, o que aconteceu, cadê seu pai e sua mãe. E com 2 minutos que a criança branca, de cabelos claros, loiros, foi deixada ali, né, no ambiente da praça, isso em São Paulo, centro de São Paulo. A gente tem uma quantidade, né, de muitas outras pessoas parando e perguntando. Ou seja, no meu ponto de vista, para morador de rua, para jovens, pretos, periféricos, etc., é uma população invisível. A gente se acostumou. Mas eu vou te falar, morador de rua também, às vezes a gente fica com medo do jeito que tá hoje, né? Sim. Assim, a gente fica com medo porque às vezes a pessoa acaba te agredindo, tá alcoolizado, ou vem te bater, tem os dois lados também. Eu não no sentido da segurança pública, que é outro aspecto. Porque assim, a gente realmente fica com medo, porque assim, hoje do jeito que tá, hoje até tem alguém perto, você já sai e fala, opa! E a questão desse preconceito é justamente também essa generalização. Então, assim, todo morador... Não são todos. Tem alguns que vivem por opção, alguns por alguma tragédia pessoal, tá lá, enfim. Mas eu digo assim, é uma população invisível do ponto de vista estrutural, de que a sociedade não enxerga essas pessoas. E esse vídeo acho que traduz exatamente isso, porque uma criança da primeira menina aí, de cabelo crespo, pele preta, ela não chama a atenção. É algo que parece mais naturalizado que uma criança abandonada, deve ser de alguma outra família pobre que esteja ali pedindo alguma esmola, alguma coisa. E uma criança loira, né, já traz toda essa... Isso é instintivo, é bem do desenvolvimento, é inato. A gente deveria ter uma surpresa de ver a criança, qualquer criança, né, e não fazer essa diferenciação de cor de pele, da cor do cabelo. Mas nesse vídeo fica claro como é estrutural dentro da sociedade a questão do racismo. Quando a gente fala, viu, gente, a gente falou desse vídeo, então foi bem chocante. Mas aí, no caso, como que eu consigo, Joaquim, provocar
que foi um ato de racismo. E o que eu preciso fazer? Porque tem uma lei, eu vi que tem uma lei. Sim, tem uma lei específica. Eu vou te pausar, porque eu lembro assim, ó, por exemplo, você falou, né, de cabelo. Eu tenho cabelo enrolado, né, cacheado. Gente, tanto que falava que meu cabelo era ruim, eu não levava isso pro lado. Ah, você tem o cabelo ruim, porque o bom era o liso. Mas tá vendo? É uma maneira de... É isso. Sério, escutei isso muito. O empoderamento. Eu tô gaguejando aqui. O cabelo é ruim. Ah, ruim é o teu que não tem, o meu é ótimo, entendeu? Mas, tipo assim, hoje você não pode falar isso. Mas eu lembro quando criança tinha esse comparatório, a pessoa falava cabelo de leão ou o leãozinho acordando. Hoje você ter, de fato, assumir a sua condição e é uma situação de empoderamento, né? Ter o cabelo black power, como se dizia e como a gente diz ainda de fato, né? Isso faz parte do seu cabelo crespo, é bonito. Você tem que dizer para o seu filho, no meu caso eu tenho um filho de 2 anos, que é da pele preta, né? Os pais bonito são pretos. Não, é lindo. E fala assim, você tem que alisar o seu cabelo. Se fosse uma menina, não, alisar o cabelo, não. Óbvio, se for uma questão, vou alisar, é uma questão estética, usar trança, o que quer que seja. Mas é a sociedade entender que só porque tem um cabelo de tal forma ou de tal cor, que isso você não pode ser diminuído por isso, né? Tinha até uma piadinha que falava assim, teu cabelo é igual bandido, tá preso ou tá armado. Realmente ele tá preso hoje que ele tava armado, gente. Tem uma obra também de um outro autor, a gente tá dando risada, mas é legal quando a gente discute, porque existe... Não, tem gente que sofre, né, muito. O racismo recreativo, sabe? Esse racismo recreativo é aquele que fala, não, meu melhor amigo é preto, eu não sou racista, sabe? Faz piadinha. Sim. Então, o racismo linguístico, a gente tem diversas palavras que têm origem preconceituosa. Assim, o tema é muito amplo. O tema é muito, muito amplo. A gente não vai conseguir esgotar o tema aqui hoje de forma alguma, mas esse vídeo que viralizou e trouxe, né? Então, vamos para a gente encerrar, vamos falar assim, ó. Eu te fiz essa pergunta. Como que eu consigo comprovar que é um ato de preconceito? A gente tem um vídeo. Então, uma forma de comprovação é se você conseguir fazer uma gravação. Gravação seria uma forma. Do ato racista, do ato Fala, se eu gravar áudio também, palavras ou não. Você tem ofensas por WhatsApp, né? Às vezes você está dialogando ou está num grupo em que sai ali as ofensas. Então, ali é um meio de prova, né, muito bom para realmente materializar a ofensa. E aí entra em que lei? Me fala um pouquinho disso. Entra... Existe uma lei específica do racismo, a gente teve uma alteração logo agora em janeiro, no início do ano, porque assim, o racismo ele era visto como havia uma ofensa à coletividade. Eu dizia que a coletividade dos indígenas, dos pretos, ou enfim, de uma minoria que seja, que era isso ou aquilo. Então ali era um ato racista. Quando eu ofendia diretamente alguém com alguma palavra, algum gesto, de alguma forma, ali eu tinha o crime de injúria racial, pela questão da cor, da raça. Esse crime de injúria racial ele foi transmudado do Código Penal para a lei de racismo, que é mais antiga, e teve inclusive um aumento de pena. Então hoje não existe mais a injúria racial, hoje é racismo, salvo engano a pena de 2 a 5 anos, é uma pena mais elevada, era uma pena bem menor, e a gente consegue comprovar através de testemunha, quando for o caso, for num ambiente mais público, mas às vezes, se for possível gravar, hoje todo mundo tem um aparelho celular que grava, então, o vídeo, grava um áudio, e muitas vezes essas ofensas são materializadas já num texto, né? Então, você já tem ali a forma como ocorreu a ofensa. Esse texto ele é printado e vai servir de prova para a deflagração de um processo penal em que o que se espera é que chegue ao final e a pessoa tenha a condenação e seja responsabilizada, né, pelas atitudes racistas. É isso. Então, gente, tome muito cuidado quando você fala sobre raça, sobre etnia, sobre cor, pobreza ou riqueza, que nem também tem assunto. Ai, porque eu sou pobre? Ai, porque a própria pessoa também gera um autopreconceito ou ligado no outro. Ai, é porque é isso. Então, assim, a gente precisa pensar diferente, respeitar o ser humano. Põe um versículo bíblico para mim e lembrar desse versículo bíblico. Eu quero encerrar essa entrevista com isso.
A palavra que é maior é superior. Ele sim, ó. O Salmo 19:14, respeitando quem não acredita, mas que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam apreciados por ti, Senhor. O Senhor Deus, que é minha rocha e o meu defensor. É para ele que eu devo toda a satisfação. Tem um outro versículo que ele fala também. Se não for para sair coisas boas da sua língua, né? Ele é um versículo que acho que o Davi conversa com ele. E ele fala, me cala, Senhor. Me cala, porque eu não quero pecar mais. Eu quero ser temente a ti. Então é isso, a gente precisa ter esse cuidado. Joaquim, muito obrigada, viu? Mais uma vez por ceder seu tempo aí e dividir com a gente uma entrevista de extrema importância. Obrigada. Eu que agradeço mais uma vez, me coloco sempre à disposição. Para mim é sempre de uma maneira muito grata estar presente aqui na STZ TV e comentando, né, os assuntos no nosso dia a dia, assuntos relevantes, não só, como eu disse, estritamente do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista social, trazer aqui as opiniões, aquilo que a gente observa na sociedade. Muito agradecido mais uma vez. Obrigada, gente. Você que nos assiste na STZ TV, continua no meu programa Doutora Rita, tem mais, fica aí com a gente. Você que nos segue aqui, está no Facebook, compartilhe no WhatsApp com um amigo, com uma pessoa. Quem sabe a partir dessa entrevista ela pensa diferente antes de fazer qualquer comentário em qualquer lugar e para qualquer pessoa. Cada um tem o direito de ser o que é e respeitar o jeito de cada um, porque o preconceito, ele começa onde termina o seu, né? Porque às vezes se fala, eu respeito e não respeita nada. E quando a gente julga, a gente vai ser julgado. E a palavra, ela é poderosa. Até mais. Termina com o vídeo aí, que vai ser muito legal terminar essa entrevista novamente com um vídeo, que é apenas 30 segundos para a gente pensar realmente no mundo de 2023. O que a gente pode melhorar.